E Canedo, a gente falou aqui um pouquinho do Botafogo. Eu queria, você que mora aí no Rio de Janeiro, que você desse um relato aí mais próximo é, do que você está enxergando da situação do Botafogo, da relação da torcida com o time, com o Textor também, porque, pô, se a gente for olhar, o 24 do Botafogo foi mágico, né? Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileirão, mas olhando para 2025, o Botafogo ele ficou fora da semifinal do Campeonato Carioca, perdeu a Supercopa pro Flamengo, assim, tava tomando 3-0 até o finalzinho do jogo, quando descontou e perdeu por 3-1, perdeu a Recopa pro Racing num 4-0 no agregado, 2-0 na Argentina e 2-0 no Rio, e depois de 2 meses sem treinador, a diretoria anunciou o Renato Paiva, que treinou o Bahia aqui no Brasil. É um nome que acredito que não tenha agradado tanto, né? Até pelos nomes que estavam sendo mencionados para a diretoria do Botafogo trazer no lugar do Arthur Jorge, né, e trouxe o Renato Paiva. Você acha que a torcida ficou um pouco decepcionada com a escolha do treinador? E como que você está vendo essa relação entre clube, torcida, Textor? Ficou sim, né? Eu acho que ele ganhou tempo, o Botafogo, da maneira como ele terminou 2024, né? O Textor ganhou muita credibilidade para, né, apostar em muita coisa. Só que muita gente foi percebendo com o tempo que talvez o Botafogo tenha deixado de ser prioridade naquele momento, porque a casa que estava pegando fogo era a casa do Lyon. Todo mundo estava, né? Quem estava acompanhando o noticiário sabe que o Lyon correu o risco de ser rebaixado, né? Sofreu transfer ban por conta ali de fair play financeiro dentro da própria liga francesa, da Ligue 1, e o Textor foi lá, foi tentar defender o Lyon, teve audiência, né, com o órgão independente ali que julgou e tudo mais. Então, né, eu acho que o Lyon demandou mais do Textor, e o Textor é centralizador, todo mundo que trabalha com ele fala, né? Quem já assistiu aí, viu entrevistas e tudo mais, o Textor gosta de tomar as decisões, tanto que o Renato Paiva foi uma reunião com ele de 2 horas no dia da final aqui, e carimbou e fechou e pronto, foi ele. Mas eu acho que faltou, né, o Botafogo ter sido uma prioridade nesses primeiros meses. O Botafogo é óbvio que deu azar, barra, não sei como foi a negociação, mas ele ouviu não de muitos nomes antes, desde André Jardine, o Vasco Matos, que foi a negociação que deu ruim ali na madrugada, Tite, Roberto Mancini, Rafa Benítez, Paulo Fonseca, que depois foi treinar o Lyon. Eu não vou lembrar de todos aqui, mas o Botafogo tentou alguns nomes, e aí o tempo foi passando, perceberam que estava desperdiçando tempo. Esse tempo pode não ser precioso para o Textor, que é o plano dele, né? O ano passado eu só trouxe treinador em março, abril, deu certo, beleza. A janela que a gente montou, contratou alguns titulares na janela do meio do ano, beleza, deu tudo certo, por que não fazer tudo igual esse ano? Mas, né, se o Real Madrid não despreza todo e qualquer título, por que o Botafogo deveria fazer isso? Né? E aqui estou falando com todo, não estou alfinetando, né, com todo o respeito que o Botafogo merece, não tem como desprezar uma Supercopa contra o Flamengo e uma Recopa para o Racing, em que o Botafogo poderia ter perdido as duas em condições normais? Poderia. Né? O Flamengo tem um super elenco, é clássico, e o Racing, poxa, teve um bom time, né? Terminou o ano jogando muito bem. Só que a forma como o Botafogo perdeu esses dois jogos deixou a impressão na torcida assim, cara, tem muita coisa errada. E parece que assim, é só olhar para cá, gente. É só, pô, dedica aqui 2 semanas aqui, vamos resolver essa questão logo do treinador, vamos acelerar a janela. Mais uma vez, deixou para contratar os jogadores, alguns jogadores no fim da janela. Todo mundo sabia que o Almada e o Luiz Henrique já iriam sair desde cedo. Desde dezembro estava pipocando já a história do Luiz Henrique, e o Almada já não iria ficar. O Botafogo demorou muito a procurar a reposição. E aí o time enfraqueceu, ficou sem treinador e o resultado foi esse, né? Um desperdício de tempo. Agora, a partir desse momento, né, o Botafogo teve a sua pior campanha no Carioca em muito tempo, não foi nem para a Taça Rio, então o Botafogo acabou ganhando de presente um mês de pré-temporada. Entrou um novo treinador agora, o Renato Paiva, que na visão da torcida também foi decepcionante, porque é um cara que estava desempregado desde dezembro, então se fosse para trazer o Renato Paiva era melhor ter contratado logo em dezembro. Só que é isso, o Botafogo teve dificuldade, né? Ouviu muito não,
não conseguiu contratar os nomes, aí foi abaixando a fila, né, os nomes da fila, até que chegou no Renato Paiva. E agora meio que estaca zero. Estaca zero com os reforços que chegaram, que vão treinar. Então o Botafogo ainda assim pode ter uma temporada super positiva a partir de agora, só que com 3 títulos a menos. E assim, queira ou não, isso incomoda a torcida e tem que incomodar, né? Até pela forma como, né, a temporada se desenrolou até aqui. Então, eu acho que o ano do Botafogo não está traçado, né? Tem o exemplo do Fluminense para o Botafogo aprender com os erros. Eu acho que o Botafogo fez algumas boas contratações, o time titular piorou, porque Luiz Henrique Almada você não consegue repor a altura tão facilmente, mas talvez tenha um elenco mais encorpado. Talvez, né? E vamos ver também o trabalho do treinador, que faz diferença nessa percepção nossa também. Eu não, se fosse para chutar hoje, eu acho que o Botafogo não vai conseguir ganhar Brasileiro e Libertadores. Mas isso não quer dizer nada. Estamos em 7 de março, tem muito ainda para acontecer e o Botafogo pode já chegar no Brasileirão com essa pré-temporada de luxo jogando muito. E vai já deixar outra impressão na sua torcida. Né? Tudo pode acontecer, só queria só reforçar, a gente está gravando hoje, dia 7 de março, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma projeção do que pode acontecer, né? É que até agora, sim, realmente eu, se estivesse na pele do torcedor do Botafogo, eu ia estar muito chateado, porque não é porque aconteceu em 2024 que isso deveria virar regra, né? Ainda mais sabendo que já tinham 2 títulos em disputa. Todo mundo sabia que o Botafogo iria disputar esses 2 títulos. E meio que o Textor falou: não, meu filho, beleza, vai com o que tem aí, se vira, né? As minhas metas estão lá na frente e eu preciso resolver a situação aqui do Leão. Então se vira aí. Parece que foi isso, né? E que dono é esse? Eu não quero ter esse dono, não. Eu quero ter o Textor que vem, gasta, vai nos jogos lá da Sul-Americana, né? No primeiro ano do Textor, ele ia até no meio da torcida contra o Patronato. O cara foi no meio da torcida do Botafogo lá numa cidade pequena da Argentina. Então eu quero esse dono, né? Um dono presente. Eu não quero um dono que está lá no outro clube dele resolvendo a situação dele lá, né? O torcedor quer olhar para o próprio umbigo, né? Então eu consigo entender a frustração do torcedor do Botafogo nesse início de ano.